Olá! Na aula de hoje nós vamos abordar o gráfico do lugar das raízes, também chamado de root locus, ou, como dizemos em português, root locus. Locus é uma palavra em latim e seu plural é loci. O gráfico do lugar das raízes é uma ferramenta muito importante na análise no projeto de sistemas de controle, que possibilita, de uma forma visual, compreender o comportamento de um sistema face a ajustes de parâmetros, em particular de ganho de controladores, de uma forma bem direta. Vamos considerar o sistema em malha fechada aqui apresentado da sua forma canônica. A função g de s é a função de transferência de canal direto, que representa a planta e é um possível controlador que estiver aplicado ao sistema, e h de s representa a função de transferência do caminho de realimentação, que basicamente pode ser visto como um sensor que mede a variável de saída C de S e a traz para comparação com a variável de entrada, referência R de S. A função de transferência de malha fechada, C de S por R de S, que vamos chamar nesse capítulo de T de S, é dado por G de S dividido por 1 mais G de S H de S. O denominador dessa função de transferência, 1 mais G de S H de S, contém os polos do sistema, que são as raízes da equação característica 1 mais G de S H de S igual a zero. Esses polos, como nós já vimos, eles determinam as características do sistema malha fechada, como estabilidade e resposta transitória. Além disso, G de S H de S, chamada função de transferência de malha aberta, determina o comportamento do sistema em regime permanente. A pergunta que se faz e que conduz para o estudo do root locus é a seguinte: e se houver no sistema um parâmetro que possibilite ajustes no seu ponto de operação? No caso aqui, um ganho K aplicado ao sistema. Nesse exemplo, temos a função de transferência G de S dada por K dividido por S, que multiplica S mais 8. A função de transferência de malha fechada desse sistema fica então T de S é igual a K dividido por S ao quadrado mais 8S mais 4. Repare que K está no denominador dessa função de transferência, ou seja, o valor de K tem influência direta nos polos deste sistema, dados por S1 igual a menos 4 mais raiz de 16 menos K, e S2 igual a menos 4 menos raiz de 16 menos K. De acordo com o valor de K, eu terei diferentes valores para as raízes S1 e S2, ou seja, para cada ajuste do ganho K, eu tenho um par de polos para o sistema em malha fechada. Esse par de polos determina o comportamento do sistema em malha fechada. Chama atenção para o fato que K é um valor que eu escolho, que eu ajusto. Uma vez que eu ajustei o valor de K, eu defini o comportamento do sistema, que é descrito pela localização dos polos S1 e S2. Por exemplo, se eu tiver K igual a 16, eu tenho S1 igual a menos 4 e S2 igual a menos 4. Raízes iguais e reais. Isso vai estar associado a um comportamento de um sistema estável e com resposta transitória do tipo criticamente amortecida. Considerando os diferentes valores de K, a gente pode plotar as diferentes raízes no gráfico. Esse gráfico é o chamado root locus. Vamos plotar ponto a ponto as raízes para cada valor de K. Então, para K igual a zero, nós temos a raiz S1 em 0 e a raiz S2 em menos 8. Como são polos, nós representamos como x no gráfico. Se fossem zeros, colocaríamos bolinhas. Essas são as raízes para K igual a 0. Depois, para K igual a 1, temos a raiz S1 em menos 0,127, que dá mais ou menos por aqui. E temos a raiz S2 em menos 7,873, ou seja, menos 8 deslocado para a direita de menos 0,127. Mais ou menos por aqui. Na sequência, para K igual a 2, temos a raiz S1 em menos 0,258, mais ou menos por aqui, e S2 em menos 7,742, por aqui. Agora, para K igual a 3, temos S1 igual a menos 0,394, mais ou menos por aqui assim, e S2 igual a menos 7,606. Por aqui assim.
Agora, para k igual a 7, temos S1 igual a menos 1. Deslocou uma unidade para a esquerda. E S2 igual a menos 7. Houve o deslocamento de uma unidade para a direita. Repare que nós estamos com o mesmo deslocamento das raízes em relação a k igual a 0 para cada um dos valores de k. Para k igual a 16, temos as duas raízes iguais a menos 4. Marcamos os polos com um pouquinho de deslocamento para a gente conseguir saber que tem dois polos nesse local. Já para k igual a 20, nós temos S1 igual a menos 4 mais J2 e S2 o seu conjugado, menos 4 menos J2. Então S1 está aqui e S2 está aqui. Para k igual a 32, nós temos S1 igual a menos 4 mais J4 e S2 o seu conjugado, menos 4 menos J4. Já é possível enxergar um padrão para o lugar das raízes. Para k igual a 0, as raízes saem de menos 8 e vão seguindo na direção do menos 4, nesse sentido. E saem de 0 e vão seguindo também na direção do menos 4, conforme indicado. A raiz S1 que sai de 0, ela sobe mantendo parte real igual a menos 4, e a raiz S2, ela desce também mantendo parte real igual a menos 4. Um ponto importante é esse em que as raízes passam a ter parte imaginária, então o gráfico deixa o eixo real, e neste ponto k é igual a 16. Conforme k vai aumentando, uma raiz continua aumentando a sua parte imaginária e mantendo a parte real igual a menos 4. As raízes para k cada vez maior, k igual a infinito, vão seguir essa direção de mais 90 graus. E também a direção 270 graus, em função de termos sistema físico e de termos sempre raízes complexas conjugadas. Esse gráfico que está aqui mapeia todos os possíveis valores para as raízes do denominador da função de transferência, ou seja, para os polos da função de transferência do sistema, que determinam o comportamento do sistema. Esse gráfico é chamado de lugar das raízes ou o root locus. Recapitulando, o root locus marca todas as possíveis posições para o sistema de malha fechada, variando o ganho K de 0 até infinito. Com isso, é possível avaliar graficamente o comportamento do sistema para qualquer valor de K. Agora, se K fosse negativo, o que aconteceria? Vamos olhar na tabela novamente. Para K igual a menos 0,1, eu tenho a raiz S1 em 0,012, então bem próximo aqui da origem, coloquei em vermelho essa raiz, e a raiz S2 em menos 8,012. Repare que para K igual a menos 0,1, temos a raiz S1 localizada no semiplano direito do plano complexo. Isto já é suficiente para que o sistema tenha um comportamento instável. Vamos seguir. K igual a menos 1, raiz S1 está em menos 0,123, vou colocar por aqui assim. Raiz S2 em menos 8,123, vamos pôr por aqui assim. K igual a menos 2, raiz S1 0,243, também positivo, por aqui assim. E raiz S2 menos 8,243. K igual a menos 5, temos a raiz S1 0,583, por aqui assim. E raiz S2 menos 8,583, por aqui assim. E para K igual a menos 20, S1 igual a 2,
e S2 igual a menos 10. Já dá para a gente perceber o comportamento que o gráfico vai ter. Para K positivo, sai de 0 e segue nessa direção, sai de menos 8 e segue por aqui. Aqui eu tenho K tendendo a menos infinito e para cá, K tendendo a menos infinito. Esse gráfico vermelho é chamado de root locus complementar, que é para K negativo, e o root locus comum é para K positivo. Quando eu olho o gráfico todo, com a parte azul e a parte vermelha, temos o chamado root locus completo. Repare que, do ponto de vista de estabilidade, utilizar K negativo não é interessante, pois a raiz S1 sempre leva o sistema à instabilidade. Mesmo que S2 esteja localizado numa região estável, basta S1 no semiplano direito para levar o sistema à instabilidade. Isso aponta para a gente que a utilização de K negativo não é interessante no sistema verdadeiro, no sistema físico. E por isso nós não utilizaremos o root locus complementar. Utilizaremos e teremos foco no root locus para K positivo, que é o gráfico de interesse para um sistema físico. Algumas observações em relação ao exemplo anterior, considerando o root locus para K positivo. Temos para K de 0 até 16, eu tenho raízes S1 e S2 reais e distintas, e isso caracteriza o sistema com comportamento sobreamortecido. Para K igual a 16, eu tenho as raízes S1 e S2 reais iguais, e com esse ajuste de K, o sistema apresentará um comportamento criticamente amortecido, como a gente já tinha comentado anteriormente. Para K maior do que 16, eu passo a ter parcela imaginária nos polos do sistema, e os polos S1 e S2 ficam complexos e conjugados, levando o sistema a apresentar uma resposta ao degrau do tipo subamortecido. E, para qualquer valor de K maior do que 0, todos os possíveis polos do sistema estão localizados no semiplano esquerdo aberto do plano complexo, o que caracteriza um sistema estável para K maior do que 0. Recapitulando, o root locus representa graficamente a localização de todos os possíveis polos do sistema, considerando a variação do parâmetro K. Ou seja, eu mapeei com a variação do parâmetro K os possíveis pontos de operação que podem ser impostos ao sistema, e eu vou escolher dentre esses pontos o que melhor se adequa à necessidade do meu projeto. Estabilidade é o primeiro critério, e os critérios de resposta transitória vão ser também ditados pela posição dos polos de malha fechada do sistema.